Você pode comprar de cambista, você vai pagar 3 vezes mais. Mas um sujeito comum, você não consegue entrar no estádio para torcer. E se você conseguir, você gasta tanto, mas gasta tanto. Como um sujeito que tenha, de repente, queira levar a esposa, 1 ou 2 filhos, você vai ter que deixar um salário mínimo ali no estádio para assistir, se você conseguir comprar ingresso. Você que acompanha aqui o conteúdo do canal sabe que todas as entrevistas são muito especiais, porque os convidados que vêm aqui são muito especiais. O entrevistador não muito, mas os convidados sim são muito especiais. E esse cara fez muita coisa bacana. E dentre as coisas que esse cara fez, o Mundo da Lua na versão de 1991. Cacá Fernando, e aí, Cacá, tudo bom? Tudo bem, Xará? Prazer estar aqui com você. Que honra, que honra. A honra é minha, claro. Temos muitas histórias de rádio, televisão, de qualquer coisa que você quiser, a gente conta aqui. Cacá, eu quero começar falando por essa participação sua no Mundo da Lua, em 91, lá na TV Cultura. Se eu não estiver enganado, você fez 2 participações. Uma como locutor do jogo do Brasil e a Gormânia. Se eu não estou enganado, era esse o nome do time, que obviamente não existe. E o Brasil foi tetracampeão, antes de ser tetracampeão. Não, então, mas no Mundo da Lua ele perdeu. Ele perdeu? É porque foram 2 jogos que você narrou. Ah, sim. Você narrou a realidade. Foi. Que aí ele perdeu, porque era como se fosse a Copa de 94 mesmo. Então ele perde. No sonho que o Lucas sonha, aí o Brasil ganha. O Brasil ganha. Isso, exatamente. Aliás, tá no YouTube também. Eu fiquei muito feliz porque o YouTube resgatou... isso tudo, né? E tem a corrida do Senna também, a corrida de Fórmula 1, porque o Senna fazia muito sucesso na época, aquela coisa toda, né? Mas deixa eu me apresentar em 1 segundo aqui. Eu sou narrador de futebol e apresentador. Jornalista, claro que eu estou no segmento de esportes, mas eu participei, por exemplo, da fundação da Rádio CBN como âncora de jornalismo geral. Então eu sempre fui entrevistador, sempre gostei de conversar, sempre gostei de bater papo e tal. Mas na TV Cultura, quando eu fui contratado na época do Roberto Mui Laerte, que é a época de ouro da cultura, com tantas inovações, criatividade, programas geniais que surgiram na época e tal, eu estava vinculado ao departamento de esportes. Então eu apresentava programas, vários programas esportivos, né? Tinha o Vitória, que era um show, tinha a Hora do Esporte, ao meio-dia. E narrava futebol, a gente narrava muito jogo. A TV Cultura, inclusive, foi pioneira nas transmissões do campeonato alemão, numa época em que só se transmitia campeonato italiano e espanhol pela Bandeirantes. Então, a Cultura conseguiu, junto à Bayern, né, patrocinadora, as transmissões revolucionárias do futebol alemão. Por que revolucionárias? Primeiro porque vieram depois da queda do Muro de Berlim, que foi em 89, as transmissões começaram em 90 do campeonato alemão, foi sempre muito bem organizado, e porque eles mudaram a linguagem de comunicação da televisão. Antigamente, a linguagem eram câmeras estáticas, que ficavam paradas no meio do campo, e aí, o que fizeram lá na Alemanha? Convidaram cineastas para mudar a linguagem de vídeo. E aí, qual foi a sacada dos cineastas? Colocar câmeras em movimento. Então eles passaram a colocar trilho na beira do campo, que acompanhava as jogadas, começaram a colocar gruas, que faziam imagens de cima, numa época que não tinha drone ainda, né? Então a gente transmitia. E aí o departamento que fazia o Mundo da Lua, que foi um sucesso, tinha Gianfrancesco Guarnieri, um dos grandes atores. Antônio Fagundes, Laura Cardoso. Era um espetáculo, né? Aí falei, Cacá, dá para você fazer aqui umas transmissões... fantasia, de brincadeira. Então eu falei, pois não, vamos fazer. E aí foi isso aí que foi muito legal, uma experiência muito divertida que eu tive. Que legal, cara, que legal. E eu acho que é legal que eles pegavam gente da casa também, favoreciam o pessoal da casa para fazer isso e coisas que marcaram a nossa história, né? Ô, Cacá, mas além dos esportes... O que você gosta? Porque eu sei que você tem umas tatuagens diferentes. Não sei se você é o cara do rock. O que você tem um batera aí? Eu amo. Eu não sei se aparece ali, acho que aparece. Rush. Né? O Rush, que é uma banda canadense que surgiu na metade dos anos 70. Hoje ela não existe mais,
porque o baterista, o Neil Peart, morreu. Falecido, mas ele foi um gênio. O maior baterista da história do rock de todos os tempos. Tinha uma formação de jazz também, né? Assisti os 2 shows que o Rush fez aqui em São Paulo, no Morumbi. Depois teve o DVD Rush in Rio, que se transformou num ícone da banda, né? E hoje a gente tem ainda os viúvos do Rush. Então eu sou roqueiro, da época que tinha Kiss, Led Zeppelin. Até hoje eu curto muito rock aqui. E aí eu vou fazendo minhas tatuagenzinhas aqui. E tem essa também, essa aqui vale a pena mostrar. Essa aqui é ligada ao Santos, que é meu clube de coração. Eu sou nascido em Santos. E aqui tem os números 9 e 10. Por que 9 e 10? Porque a dupla Pelé e Coutinho. Na verdade, Coutinho 9, Pelé 10. Eu sou um pelezista de alma. Eu amo Pelé. Conversei com ele várias vezes e tal. E escrevi a biografia do Coutinho. Ah, que legal. Escrevi a biografia do Coutinho, né? E para completar, 9 e 10 é o dia do meu aniversário, 9 de outubro. Então... Caramba, você conseguiu unir o útil ao agradável. O útil ao agradável. Matou 2 coelhos com uma cajadada só. Putz, grila, cara. Isso não vai acontecer nunca mais, você sabe, né? Esse tipo de coincidência não existe mais. Quando eu entrevistava o Coutinho para escrever o livro, né? Fiz longas entrevistas e tal. Eu falei assim, Coutinho, eu sou o único que posso fazer aquela piadinha. Formamos a dupla Pelé-Coutinho, né, Coutinho? Porque ninguém queria ser o Coutinho, todo mundo queria ser o Pelé. E aí, por alguns momentos, eu me senti o Pelé fazendo dupla com ele, parceria, para a gente poder formatar a biografia dele, né? E aí, cara, tem alguém que se iguala... Vamos lá, deixando claro, gente. Eu não entendo nada de futebol. Vocês nunca vão me ver... Bom, eu vou falar, nunca diga nunca, mas dificilmente vocês vão me ver comentando futebol de qualquer espécie, tá? Então a minha pergunta é pro especialista. Tem algum jogador que se iguala ao Pelé? Não, não tem. E aí não fala só o pelezista. Fala alguém que acompanha futebol há muito tempo. Eu sou nascido em 62... Portanto, vou fazer 63 anos esse ano. E cheguei a ver a Copa de 70, com Pelé em campo naquele time inigualável de 1970. Estou falando aqui, seu Juscelino está balançando a cabeça dizendo é verdade. É verdade. Não existe nada igual à seleção de 70. Com Pelé, Gerson, Rivelino, Clodoaldo, Jairzinho, Tostão, nada igual. E o Pelé, além dos... Porque sempre que perguntam, fazem essa pergunta, querendo comparar com Maradona ou Messi, que são os mais próximos, você pode colocar nesse mesmo combo Garrincha, por exemplo. Eu falo o seguinte, que régua você quer? Pode usar a medida que você quiser. Escolhe a régua. Gols de cabeça? Pelé foi maior. Gol de pé direito? Pelé foi maior. Gol de pé esquerdo? Pelé foi maior. Gol de bicicleta? Pelé foi maior. Então, assim, títulos, Pelé foi maior. Então, não tem comparação. Né? E dentro de campo o cara foi uma sumidade, nada igual, nada comparável, e não vai surgir outro no planeta Terra. Ô Cacá, e o que acontece com o Neymar? Neymar, ele é bom ou é ruim? Porque assim, tem uma galera, eu vejo assim, acompanho o pessoal às vezes comentando, né? Então tem uma galera que detesta o Neymar e detona ele, e tem uma outra galera que adora o Neymar, e pô, Neymar, e não sei o quê. Que tipo de profissional que é o Neymar dentro do futebol? Então, você sabe que quase diariamente no programa que eu apresento no Band Esportes, né, todo dia eu apresento o programa às 5:30 da tarde lá. O Neymar é um dos assuntos preferidos por aqueles que amam e por aqueles que odeiam. Em termos de audiência, pra gente é ótimo. Não importa, você pode odiar quando você quiser, desde que você assista, dê like. Perfeito. Perfeito, não tem problema nenhum. Só que o Neymar hoje, ele já passou da fase de jogador de futebol. Ele foi um grande jogador de futebol, na época do Santos, Barcelona. Foi algo assim, dos tempos para cá, único, talento absurdo. Só que depois ele virou empresário. O jogador de futebol que hoje se machuca muito. Então você não pode contar com ele porque... ele está bichado, como a gente costuma dizer na gíria do futebol, né? Mas ele virou empresário, o cara é bilionário, tem não sei quantos imóveis, tem dinheiro para chuchu. Ele ganhava, para você ter uma ideia, no time da Al Hilal da Arábia Saudita, algo em torno de R$1,5 milhão por dia. Que isso? Por cara? dia.
sem jogar, porque ele ficou mais de um ano parado. Olha que coisa louca. Então ele, ex-jogador, vamos colocar como ex-jogador de futebol, pode ser que ele volte. Empresário e o terceiro ponto, celebridade. O Neymar está num patamar de popstar. Então, assim, são poucas as pessoas no mundo hoje, de qualquer atividade, que podem se considerar celebridade. E aí entra no rol dos grandes atores, cantores, artistas. Então, assim, como celebridade, ele é o maior sucesso. Ele tem uma quantidade imensa de fãs, sejam adolescentes ou não, que não suportam que você fale mal dele. Você não pode falar mal do Neymar. Mas a gente fala mal dele todo dia. E a audiência sobe. Agora, não é só o Neymar que vira celebridade, né, dentro do mundo do futebol. Isso aí não prejudica o futebol, por um lado? Então, veja, para o Santos, ele trouxe vários ativos com a vinda dele para cá. O Santos passou a ter mais patrocinador, explodiu o número de seguidores. Hoje acho que é o terceiro clube no Brasil com a maior quantidade de seguidores nas redes sociais. Agregou várias marcas importantes para o clube, mesmo sem jogar. O Neymar, ele entrou em campo, se eu não me engano, 7 ou 8 vezes. Marcou só 3 gols pelo Santos, porque é uma quantidade absurda de lesões que ele sofre, né? Aí você pergunta, foi bom ou ruim? Para a imagem do Santos, foi bom, porque o Santos voltou para a mídia internacional. Lá fora todo mundo só falava da contratação do Santos. Ex-time de Pelé, não sei o que tal, agora tem o Neymar, né? Só que ele não rende no campo. Então virou uma dualidade, uma dicotomia entre a imagem que ele formou e um cara que não entrega. Mas então, no final das contas, o jogador ele tem que ser uma celebridade e não jogar bola? Não é que tem que ser uma celebridade. No caso do Neymar, o Neymar é uma celebridade. Sim, mas é que, por exemplo, pelo benefício que o Neymar trouxe, na impressão que eu tenho é que mais vale um jogador celebridade do que um jogador que entrega dentro do campo. Então, mais ou menos, Fernando, porque... Na verdade, veja, eu não entendo nada de futebol, tá? Tô fazendo as perguntas aqui. Na verdade, o que a gente quer? Um cara que vá lá, faça gols e decida. A posição dele é atacante, o ofício dele é fazer gol. Uhum. Na teoria, vale para o Santos e vale para a seleção brasileira. A gente quer um cara com a qualidade do Neymar também na seleção brasileira. Uhum. Só que o tempo passou, ele se lesionou muito e tem uma coisa que a gente fala sempre. É assim, a gente trabalha com a voz. Eu e você trabalhamos com a voz. Se a gente começar a ter um pigarro na garganta, você vai ao médico, o médico vai falar, meu filho, vá para casa, fique em repouso. Eu vou te dar uns remedinhos, você fica descansando. Você acha que o Neymar, com essa quantidade absurda de lesões que ele tem, ele fica em repouso? Um dia ele está num cruzeiro marítimo, lá, né? No dia seguinte ele está na Marquês de Sapucaí, sambando com todo mundo no meio, lesionado. Às vezes ali, lesionado. Então você fala, porra, por que o cara não está repousando se ele é um atleta de alto nível, né? Não está porque para ele hoje não interessa. Agora, cliques, ele está na mídia, bombando em tudo que é rede social. É assim que funciona o Neymar, que é uma exceção a todas as regras. Ô Kaká, agora do futebol que você acompanhou e começou lá na sua carreira lá atrás, pro futebol hoje, mudou muita coisa. Talvez essas mudanças todas também não evitem de surgir novos Pelés. Porque, por exemplo, o tipo de preparo que o atleta tem hoje é muito diferente do preparo que o atleta tinha antigamente. Então você via às vezes os jogadores mais antigos falando, a gente bebia, fumava, não sei o quê. Pô, Lady Gerson. Onde já se viu falar de Lady Gerson, né? Fazendo propaganda de cigarro. Isso não existe, né? Hoje não existe mais um jogador, um atleta fazendo isso, né? O preparo era outro. Hoje o preparo, o conhecimento que se tem das coisas, técnicas e tal, é outra realidade. Vamos dizer assim. Isso não dificulta de surgir ou de aparecer esses talentos iguais o Pelé? Talvez, por causa da massificação, da dificuldade hoje nos sistemas táticos, que são muito mais fechados do que antigamente, da velocidade do futebol. O futebol está muito rápido. O cara hoje precisa ser um atleta na concepção plena da palavra. Então a gente falou do Neymar, que só se machuca. Você pega o Cristiano Ronaldo, que está chegando próximo dos 1000 gols, o cara é um super atleta.
ele se cuida muito bem, sabe? Então, hoje em dia, são poucos esses caras. E a gente está chegando no final dessa geração de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Messi, que já foi para os Estados Unidos lá. Então, assim, no aspecto individual do talento, você vai perdendo muito, porque o futebol hoje ele ficou mais engessado, mais difícil. É engessado para os jogadores e, puxando para o nosso lado aqui, é engessado para os jornalistas. Porque você não consegue mais entrevistar ninguém. Eu sou do tempo que, se você quisesse falar com o Pelé, você conseguia. O Pelé vinha até você. É inacreditável isso. Você ligava para alguém, não tinha assessor como tem hoje, que vai embarreirando, vai blindando, vai blindando. Quantas vezes eu conversei com o Pelé? Zico. Às vezes você ia fazer uma cobertura, uma transmissão, chegava no hotel onde estava o Flamengo na época, ligava para o quarto do Zico, o Zico falava assim, pois não, em 10 minutos eu estou aí para a gente conversar. Em 10 minutos o cara descia, ficava o tempo que quisesse conversando, e pronto. Hoje você não consegue mais chegar perto, você não consegue acompanhar treino, você não consegue mais. Então, hoje foi ficando difícil para todo mundo. O que a gente fala, e eu uso isso no meu programa diário, é por suposição. A gente tem que ser quase que detetive para tentar entender o que se passa do outro lado do muro. Como que o clube está treinando, o que o jogador fez, o que o jogador não fez. Mas sabe? virou tipo segredo de indústria? É tipo isso? Eles estão blindando para não falar, para não revelar para os times? Porque assim, eles sempre odiaram um jornalista, começa por aí. Hoje, além de jornalista, você tem os influencers. Então, você vai numa entrevista coletiva, além dos canais abertos e dos canais esportivos, você tem um monte de microfone, como diria o Odair Batista, da radiodifusora de Camanducaia, sabe? O problema não é esse. O problema é que aí você vai tendo aquele monte de gente. Às vezes o cara tem um canal de vídeo, não sei o que e tal, que eu acho legal. Não há problema nenhum com relação a isso, mas do outro lado eles vão falando, a gente não aguenta mais isso. Entrevista tem que ser coletiva, uma pergunta para cada um no máximo, você não tem direito à réplica, se não estiver satisfeito com a resposta, dane-se. Dane-se. Quantas vezes o cara dá uma resposta pela metade e você fala assim, não, completa, não foi isso que eu perguntei outra coisa, sabe? Não, sua vez já passou. Então é assim que funciona hoje em dia. Acabou. Aquele negócio de você fazer entrevistas exclusivas, exceto se no cubinho do microfone você tiver algumas emissoras, como a Globo, que é detentora de direitos, que aí consegue chamar jogador A, jogador B, aí é outra realidade, diferente da maioria. Que chato. É assim que funciona. Que chato. Kaká, agora é o seguinte, eu ganhei... Tempos chatos. Tempos chatos. Por isso que vem aí um outro livro, Não Seja Chato. Já tem o site, nãosejachato.com.br, só entrar aí. Eu ganhei esse aqui, Manual dos Locutores Esportivos, que eu descobri que é filho único de mãe solteira. É quase isso, né? Quase isso. Que foi o Kaká que escreveu. E, pegando esse gancho da parte de narração e locução... qual que foi a situação mais inusitada que você passou em alguma narração, hein, Kaká? Olha, tem muitas. Pensando rapidamente aqui, inusitada não sei, mas tem momentos que eu vivi que marcaram profundamente a minha carreira. A morte do Ayrton Senna, da Rádio CBN, eu era âncora da Rádio CBN, o narrador era Luiz Roberto Demúcio, hoje TV Globo, né? Que a gente ficou horas e horas e horas ancorando uma coisa que a gente não queria ter participado daquele evento, né? Aliás, dia 1º de maio, a gente estava fazendo as contas, 31 anos da morte do Senna. Né? Com o mesmo Luiz Roberto, tem uma história ótima que a gente transmitiu a São Silvestre. A gente estava na Gazeta ainda, Rádio Gazeta, começo dos anos 80. Essa história está no livro do Heródoto, Manual do Jornalismo Esportivo, livro de capa preta do Heródoto. Estávamos eu e Luiz Roberto transmitindo a São Silvestre, na época que a São Silvestre começava às 11 da noite, o senhor Juscelino não lembra, e virava até chegar à meia-noite. Nossa. A gente passava a virada do ano na sarjeta da Paulista, narrando, ou com uma garrafa de champanhe sentados na sarjeta da Paulista lá. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu fiquei no carro, o carro era um Fiat 147, um carro
de dinossauros, assim. Se você não souber, entra no Google, pesquisa o que é um Fiat 147. É uma carrocinha. Eles abriam a porta traseira lá, você ficava sentado de frente... o carro andando. Com o carro andando, com os corredores vindo na sua direção. Então eu ficava ali com o microfone transmitindo, o Luiz Roberto ficou na Gazeta, ali naquele hall de entrada que tem na Gazeta ali, e fomos lá. Descia a Brigadeiro naquela época e subia a Consolação. Então fomos lá, a gente aqui, os corredores de frente. Aí iam os outros carros da Jovem Pan, TV Globo, ia tudo ali como se fosse uma procissão, fila indiana. Quando a gente começa a subir a Consolação, o carro começou a falhar. O motor do carro começou a dar umas tossidas assim. Começou a tossir, subida da Consolação. Eu fechei o microfone e falei pro motorista, puxa o afogador. O afogador era um botão que tinha do lado da direção. Você puxava pra dar uma aceleradinha. Era um turbo do carro. Ele puxou o botão saiu na mão dele. Putz, e os caras vindo... Zé João da Silva, sei lá quem é que estava correndo lá, os caras vindo na minha direção, né? Ah, mas não deu outra. Tivemos que descer do carro, a gente empurrou até a porta do cemitério da Consolação do lado ali. E o Luiz Roberto, ele continuou a transmissão lá da Paulista mesmo, né? Essa história foi... Que loucura, cara. Teve alguma bronca já de diretor na sua orelha? Pelo amor de Deus, para de falar isso, corta ele, não sei o quê. Bronca não, mas eu já tive um alerta de um companheiro... quando caiu o avião da TAM, eu estava no Rio, Jogos Pan-Americanos de 2007, transmitido pela Band, pela TV Band, pelo Band Esportes. E do lado, na minha cabine ali, no monitor, estava transmitindo um jogo de vôlei. E no lado do monitor, assim, eu tinha um monitor com imagens do Datena, da Band, em tempo real. E de repente eu vejo a cauda de um avião e muito fogo. Tinha acabado de acontecer. Eu não sabia se era um avião pequeno, grande, ninguém sabia o tamanho disso, né? E aí a minha transmissão... Na época, meu pai e meu irmão, eles viajavam muito pro Rio de Janeiro, né? naquele horário. Aí já começou a me passar um monte de coisa na cabeça. Eu falei, será que eles estão nesse avião e tal, e não sei o quê? E a minha transmissão começou a ir para baixo. E aí o diretor da transmissão, ele ficava buzinando na minha orelha. Cacá, vamos para cima! E vamos narrar direito esse negócio, depois você pensa nisso e tal. Ele foi me dando gás, foi me dando fôlego para eu completar a transmissão, senão acho que eu não conseguiria não. Mas eles não estavam no acidente? Não, graças a Deus eles não estavam. Eu tive outro momento, a morte do Luciano do Vale. Eu estava numa transmissão ao vivo, de vôlei também, no estúdio do Band Esportes, quando chegou a informação que o Luciano tinha morrido. E aí é uma coisa dificílima, você segurar a transmissão até o final... Sabe? Claro que ali a transmissão acabou, a gente só falava do Luciano, aí a produção começou a ligar para um monte de gente para poder entrar para falar do Luciano, mas o impacto emocional é muito grande. O impacto emocional é muito grande. Agora, tem os lados bons também, vai me cortando, porque se você deixar eu falo Manda a tarde inteira aqui. Tem os lados bons. Eu, quando fui transmitir a Copa da África em 2010, eu pensei muito numa possibilidade. Eu falei, o que eu vou dizer no ar se eu vir o Nelson Mandela? O que eu deveria dizer se todo mundo sabe sobre a história do Nelson Mandela, que é um dos personagens, umas personalidades mais importantes da história da humanidade em todos os tempos, né? Aí começou a Copa do Mundo, ele não apareceu no estádio lá, Soccer City, não apareceu porque a neta dele tinha morrido num acidente de carro na véspera. Olha que loucura. E ele já debilitado, com a saúde muito debilitada, né? A Copa inteira a gente ia para os estádios e não sabia nada da vida do Nelson Mandela. Quando foi na final da Copa do Mundo, no Soccer City, Espanha e Holanda, eu tô me preparando para fazer a transmissão, sentando ali na bancada dos narradores ali, eu ouço, fora do fone de ouvido, o locutor do estádio falando, atenção, senhoras e senhores, vamos receber excelentíssimo senhor Nelson Mandela. Nossa, meu coração quase que saiu pela boca. Aí ele entrou com um carrinho, esses carrinhos de golfe, pequenininhos assim, deu uma volta no gramado, coisa de 2, 3 minutos no máximo. Eu abri o microfone e falei, eis o mito. E fechei o microfone e não falei mais nada. Deixa ele andar por
Esse foi um dos grandes momentos assim, que eu vivi de personalidades grandes, de ver ali o Nelson Mandela, que coisa demais, demais. Ô Cacá, agora, o narrador esportivo, ele precisa entender de esporte ou de emoção? Os dois. Os dois. Um não pode viver sem o outro. Está no manual dos locutores esportivos aí. E a gente tem técnica de controle de emoção. Porque o simples fato de você gritar um gol, você grita, na verdade, com técnica. Isso eu aprendi lá atrás com os meus professores, Osmar Santos, Pedro Luiz, Luciano do Vale. Foram caras que foram ensinando que isso aqui, chamado microfone, aqui dentro tem uma cápsula. Você não precisa elevar a voz para gritar um gol, porque você vai projetar sua voz aqui dentro. Zé Silvério, um dos grandes narradores de rádio de todos os tempos, ele falava isso. Era o Fiore Giliotti, cara gigante nas transmissões. Você ficava do lado dele na cabine, do Morumbi, Pacaembu, Maracanã, você não ouvia a voz dele. Isso é técnica, né? Então é uma forma de você controlar a emoção. E você tem que saber as regras, para não falar bobagem. Né? Futebol é de domínio público. Mesmo assim, poucas pessoas conhecem as regras do futebol. Mas o mesmo se aplica a vôlei, basquete, Fórmula 1, enfim. Eu, ao longo do tempo, eu fui virando narrador olímpico. Eu, nesse meio tempo, narrei 6 Olimpíadas. E me preparei muito para transmissões, principalmente de natação e atletismo. Então, assim, eu sabia tudo o que acontecia com natação e atletismo. E nesse meio tempo, eu consegui narrar todas as provas do Michael Phelps, nas 5 Olimpíadas que ele participou, desde Atenas 2004 até a final da carreira dele, e de Usain Bolt, o maior corredor da história. Eu narrei todas as medalhas do Bolt no estádio, acompanhando nas Olimpíadas aí. E aí você vai tendo identificação com o esporte, mas você tem que ter conhecimento. Então você usa emoção e conhecimento. Um não pode desgrudar do outro, não tem como. Cacá, eu vou te fazer uma pergunta. E se você quiser, você pode se esquivar dela, tá? Fica bem à vontade, porque às vezes pode te colocar numa berlinda aí com os fãs. O fã brasileiro de futebol, ele entende de futebol? Eu acho que ele entende. Entende. Agora tem esse negócio do VAR, que está deixando todo mundo louco, porque no Brasil é muito mal operado. Operado no sentido... no sentido clássico da palavra, literal da palavra, porque a gente pode usar operado no sentido de manipulado, né? Não é nisso que eu estou falando, mas ele é muito mal trabalhado, a execução do VAR. Então todo mundo acaba entendendo um pouco, né? Agora, a torcida brasileira é diferente das outras, porque eu chamo a torcida, quando está a seleção, de torcida festiva, e isso me irrita profundamente. O cara que vai assistir um jogo do Brasil hoje, talvez pelo custo alto dos ingressos, é alguém que gosta de ir para o estádio para fazer selfie. Uhum. Então o cara está vendo o jogo e tirando selfie. Às vezes não está nem vendo o jogo, só está tirando selfie. Né? Aí você pega o torcedor argentino, o cara é um fanático louco, que passa a madrugada inteira cantando na porta do hotel, no meio da rua, aí eles vão em bando pro estádio, passam o jogo inteiro cantando, com bandeira na mão e tal. É outra coisa, outro mundo. Aqui no Brasil não, uma torcida muito limpinha e muito elitizada talvez, principalmente para jogos de seleção. Clube já é outra coisa, clube é diferente. Aí clube é pura emoção. Você vai assistir um jogo na Arena do Corinthians, é emocionante de você ver a torcida, na Arena do Palmeiras, Morumbi sempre lotado. É muito legal, é muito emocionante. Não tá complicado ir nos estádios? Muito. Eu sempre fui... porque, assim, eu fui 2 vezes em estádio na minha vida. Os 2 foram amistosos. Um foi no Pacaembu e o outro foi no Morumbi. Assisti o São Paulo. Um foi São Paulo e Gama, onde São Paulo ganhou de 3-0. E o outro foi São Paulo e Real Madrid. Eu acho que foi 2-1 pro São Paulo. Na época que o Zete era goleiro. Olha quanto tempo atrás. Era amistoso. E, claro, foi super tranquilo. Mas eu sempre via na televisão, na minha época, criança, o pessoal briga e tal, não sei o quê. Hoje eu não tenho a mínima coragem de ir no estádio ver. Não tenho. Então, o que acontece é o seguinte, antigamente era uma coisa bem prosaica. Você pegava o carro, ia, estacionava,
Vez por outra aparecia alguém para flanelinha, como a gente chama hoje, para tirar um trocado ali, tudo bem, você dava, voltava, o carro estava inteiro, né? Ia para a porta da bilheteria, uma coisa prosaica, comprava o ingresso, entrava, sentava, assistia o jogo, voltava para casa. Era assim antigamente. Hoje, para chegar é difícil. Você tem que ficar brigando com meio mundo, desde a CET, que é a companhia que controla o trânsito em São Paulo, até os guardadores de carro. Você já chega aborrecido, gasta uma fortuna e não consegue comprar ingresso. Porque você tem que ser torcedor premium. Você tem que ter ligação com o clube para pagar lá as categorias de sócio, torcedor, que eles chamam. E aí uma pessoa comum não consegue entrar no estádio. É inacreditável. Ah, mas aí você compra de cambista. Não, mas não é disso que nós estamos falando. Você pode comprar de cambista, você vai pagar 3 vezes mais. Mas um sujeito comum, você não consegue entrar no estádio para torcer. E se você conseguir, você gasta tanto, mas gasta tanto. Como um sujeito que tenha, de repente, queira levar a esposa, 1 ou 2 filhos, você vai ter que deixar um salário mínimo ali no estádio para assistir. Se você conseguir comprar ingresso. Se não comer nada, né? Se não comer nada. Teve uma vez, eu tava fazendo uma conta aqui com cinema. Pô, uma família de 4 pessoas aí, marido, esposa, 2 filhos, vai gastar aí 300 pau no cinema, fácil. Eu falei, mano, imagina um jogo de futebol. Eu não tenho coragem de gastar 300 pau no cinema. Compra um combo de pipoca desse tamanho com refrigerante, então você vai à falência. Mano, eu compro um saco de milho que custa R$6 e pouco, compro um refrigerante de 2 litros que eu vou gastar 12, 13 reais, né? Mas o evento é legal desde que você não se aborreça. Esse é o ponto. Porque às vezes gastar um pouco mais de dinheiro e é um show. Você pega um show, você vai com prazer. Só que se você começar a se aborrecer por causa do guardador de carro, do cara que controla o trânsito, do ingresso que você não consegue comprar, do cara que está sentado na sua cadeira, se você mostra o ingresso, o cara não está nem aí. O cara sentou ali e pronto. Você vai se aborrecer. Isso não é legal. Isso não vale a pena. Ô, Cacá, agora é o seguinte. Com esse negócio de inteligência artificial aí, você acha que os narradores estão com a vida útil contada? Eu acho que todos estão. Não é que está contado, é assim, emprego vai ter para todo mundo, sempre. Só que aí você vai afunilar. Hoje você tem muita demanda porque você tem mais meios de transmissão, mais mídias. Não é mais meio de comunicação como o antigo rádio ou a antiga televisão, não. Hoje você tem canais de tudo que é plataforma, né? Então, com isso você abre o leque de possibilidades. Agora, à medida que você tem inteligência artificial, todo mundo está com os dias contados. Na medicina você vai ter um IA fazendo cirurgia, dubladores, conversando com vários amigos meus, caras do Clube da Voz, né? Caras que são dubladores e tal. Hoje em dia você dubla o ator com a mesma voz dele, trocando a língua. O cara fala inglês, você já chega em português aqui com a fala do Will Smith, com a fala do Ben Stiller, sei lá de quem. Então assim, e aquele dublador que ganhava dinheiro para fazer a dublagem? Foi. Mas isso é para todo mundo, hein? Inteligência artificial vai ferrar o mundo inteiro. Tem um lado bom, tem coisas muito bacanas, né? Mas tem um lado muito complicado da questão dos empregos, né? Aí vem aquele falando, mas antigamente um monte de profissão deixou de existir. Cobrador de ônibus, cara que acendia as lamparinas na rua, é um fato, né? Datilógrafo. Várias profissões sumiram do mapa. Talvez a gente esteja passando por essa ruptura de novo. Essa transformação. Cacá, pra gente fechar. Já? Ó, 33 minutos, ó, falei aqui. Você já pensou em narrar coisas do dia a dia? Por exemplo, tipo alguém lavando louça, perdendo ônibus, passando cartão errado de débito. Você já pensou em fazer alguma coisa maluquice assim? Não, nunca pensei nisso. Apesar de que às vezes, assim, no dia a dia, até no manual tem na época que eu escrevi, o Datena fazia isso muito bem, de transmitir as coisas do trânsito no dia a dia. Eu me peguei um dia vendo uma narração do Datena de uma fuga nas ruas de São Paulo, com a polícia atrás, o helicóptero pegando a imagem e ele narrando em tempo real. Então é possível fazer isso. Vamos fazer então. Deixa eu pegar aqui os vídeos do TikTok. Vamos fazer um teste.
Kaká. E aí a gente... Sabe o que é legal? É o seguinte. Vou até tirar o áudio. Você vai narrar a cena. E aí o pessoal não vai ver o que você tá narrando. Tá, vamos ver se você vai conseguir projetar no pessoal. Sendo que eu nunca vi essa imagem. Você nunca viu a imagem. O que seria isso aqui? Vamos ver. Não, calma aí. Vou passar o próximo vídeo. Nem eu sei o que é o vídeo, hein? Tá bom, vamos lá. Muito bem, nesse instante, o casal está na sala, rebolando, dançando, fazendo dancinha TikTok. Ao fundo tem um monitor de televisão que não está passando nada daquilo que eles estão dançando, só que ela está com fone de ouvido e o rapaz que está atrás não está usando nada. Então, ele não sabe a música que ela está dançando. Ela sabe, e por isso ela tira a onda dele e ele fica com uma cara de muito bravo porque ele não tem a menor ideia do que esteja acontecendo. Vamos ver um outro aqui, mas... Vamos ver um outro aqui. Vamos... Meu, eu quero ver você narrar isso aqui, cara. Calma aí. Não sendo cena de sexo, pode ser qualquer coisa. Ó. Bom, nesse instante ela pega uma bexiga, esses balões de gás, e vai fazer um movimento de estourar a bexiga na barriga. Olha que coisa sensacional. O Gugu já fazia isso, hein? O Gugu no programa dele fazia esse tipo de movimento. Ela fica ali com a bexiga, cor de laranja, e joga contra o próprio corpo. Isso é inacreditável, Fernando. Muito bom, Kaká, muito bom. Com isso a gente finaliza essa entrevista. Kaká, Fernando. Kaká, obrigado. Parabéns pela sua carreira, trajetória. Fiquei muito feliz que você veio aqui compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência aí. Obrigado. Muito bem, fiquei muito honrado, muito feliz. Me sigam nas minhas redes sociais, Kaká Fernando, tudo junto, Kaká com C. E me assistam no canal Band Esportes, diariamente das 5h30 às 7 da noite. Muito bom, Kaká, obrigado. Valeu. E ó, você que acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, acompanhar o Kaká Fernando também nas redes sociais, porque eu tô vendo. E ó, eu vejo você no próximo... Ah, peraí! Eu vejo você no próximo episódio, claro, mas também, eu falei aqui do Mundo da Lua, tem meu livro, Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, onde eu escrevi junto com o Flávio de Souza, criador e roteirista de todos esses programas, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum. Então, corre lá para você comprar e ouvir, ver e ler, porque é um livro multiplataforma, todas as histórias e curiosidades dos bastidores desse programa. Vejo você no próximo. Tchau!